E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Segredos de Roteiro. Hoje o bagulho vai ficar louco, porque vamos mergulhar de cabeça no universo de um dos filmes de ação mais, digamos, questionável do começo dos anos 2000. Mas calma, sai desse vídeo. Por trás dessa bomba chamada Ultimate Force, Máquina Mortal, de 2005, existe uma história de bastidores tão absurda, tão alucinante, que eu juro, você vai ficar de queixo caído. Sabe aquele filme que todo mundo que é fã de MMA já ouviu falar, mas poucos tiveram coragem de assistir até o fim? Então, é exatamente dele que estamos falando. E olha, se você acha que é só mais um filme de porrada qualquer, se prepara, porque o que aconteceu nos bastidores dessa produção é muito mais doido do que qualquer soco que o protagonista dá na tela. A gente vai te contar como a lenda do ringue virou a todo nada, como munição de verdade foi usada nas filmagens, isso mesmo, bala de verdade. E a cereja do bolo, o vilão que tortura o herói na história era, na vida real, o patrão do cara. É mole? Então aperta o play, prepara a pipoca, porque hoje é dia de mergulhar nas 7 curiosidades mais explosivas de Ultimate Force, Máquina Mortal. E me diz nos comentários, você já tinha ouvido falar desse filme? Ou vai conhecer agora? Vamos nessa? Mas antes, não se esqueça, né? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E se não custa nada pra você, dá um likezinho aí, né? Quer dizer, eu falei, se não custar, na verdade não custa, né? É só você apertar o dedo aí, tá dado o like. Então, tudo ok? Agora vamos lá, saber dessas curiosidades dessa pérola aqui. Olha, não tem como começar essa conversa de outro jeito. O cara que segura o rojão na tela é o croata Mirko Krokrop Filipovic. E quando eu digo que ele é uma lenda, não é força de expressão, não. Estamos falando de um dos maiores nomes da história do kickbox e do MMA. Um sujeito que construiu uma reputação à base de chutes na cabeça dos adversários que pareciam feitos por uma guilhotina. O apelido Krokop vem justamente daí. Ele era o policial croata que saía distribuindo intimação na cara dura dos oponentes. No filme, ele interpreta o agente Exxon Rey, codinome Sphinx. E o personagem é basicamente o que aconteceria se você pegasse um herói de ação dos anos 80, tipo Rambo ou Exterminador do Futuro, e jogasse num filme de quinta série com um orçamento apertado. O cara é durão, fala pouco, olha torto e resolve tudo na base do murro. E é aí que está a mágica. Diferente daqueles atores franzinos que fazem academia só para o papel, o Crocop é a porrada personificada. Quando ele bate em alguém na tela, você não duvida nem por um segundo que o figurante vai precisar de um atestado médico de verdade depois das filmagens. É o tipo de autenticidade que nenhum efeito especial consegue replicar. Vamos combinar que ninguém assiste a um filme chamado Máquina Mortal esperando um roteiro digno de Oscar, né? A história é direta ao ponto, sem frescura. Exxon Rey falha em uma missão e, em vez de ser executado, é mandado para o Gulag 7. E o que é Gulag 7? Bom, é aquele tipo de presídio secreto que só existe em filmes de ação, localizado Deus sabe aonde, onde a lei é nula e a única regra é lutar até a morte para entreter os carcereiros perversos. É o cenário perfeito para o Procop fazer o que sabe de melhor: distribuir porrada. Não espere reviravoltas complexas ou diálogos filosóficos. A trama é um pretexto glorioso para ligar um personagem lutador a uma sucessão interminável de brigas. É o tipo de filme que você assiste com os amigos, cheio de cerveja e pizza, e torce a cada golpe, igual quando assiste a uma luta de vale tudo de verdade. E sinceramente, para um filme de ação B, isso é mais do que suficiente. É uma verdadeira celebração da violência coreografada. Agora a gente entra num território que beira a irresponsabilidade, mas que é fascinante. Para dar um realismo absurdo às cenas de ação, a produção teve uma ideia brilhante, ou temerária, depende do ponto de vista, de chamar militares da vida real. Muitos dos figurantes que aparecem nas sequências de tiro e porrada eram membros antigos ou da ativa, da unidade antiterrorista Luco. Adivinha quem também serviu nessa unidade antes de ficar famoso? Isso mesmo, o próprio Procopio.
E aí você pergunta, beleza, chamaram os militares, mas e daí? Aí eu te respondo, por confiarem tanto na experiência desses caras, a produção teve uma ideia, digamos, ousada. Eles usaram munição real em algumas filmagens. Isso mesmo, bala de verdade. É de ficar arrepiado, não é? Claro que eles tomaram todos os cuidados, coreografaram tudo nos mínimos detalhes e usaram esses projetos reais em cenas de tiro muito controladas. Mas o simples fato de saber que aquilo tudo é real, que não é um efeito de computador, dá uma camada extra de tensão e autenticidade. Imagina o susto se alguém espirrasse na hora errada, hein? Se você acha que a parceria entre o Procopio e os militares foi o máximo, espera até ouvir essa. O sujeito que tortura o Procopio no filme, o tal do interrogador, um vilão frio calculista, não era um ator profissional. Na vida real, ele era Zvonimir Lukic, o empresário do próprio Mirko Procopio. Sério, não estou inventando. Imagina a cena dos bastidores. Eles estão discutindo o contrato, as próximas lutas, os cachês, e de repente o Svonimir vira e fala: Mirko, meu filho, você não está levando a sério essa carreira de ator. Acha que é fácil ser empresário? Hoje à noite nas filmagens vou ter que pegar pesado contigo para você aprender o que é sofrimento de verdade. Vou ter que torturar você na frente das câmeras para ver se você acorda. Deve ter sido uma dinâmica de trabalho bem interessante. Será que o Procopio teve direito a um bônus por hora extra de tortura? Ou será que o Svonimir aproveitou para descontar todas as broncas guardadas? Um método Stanislavski levado a outro nível. Rapaz, que nome complicado, hein? Stanislavski. Agora a gente entra no terreno das fofocas e especulações, que é sempre a parte mais divertida. Circula entre os fãs mais xiitas, aqueles que acompanham a carreira do Crocop desde o início, que o roteiro tem uma cena onde ele manda uma alfinetada nada sutil para um lutador brasileiro de vale tudo. A rivalidade entre croatas e brasileiros no mundo do MMA sempre foi intensa, principalmente naquela época. O Procop teve embates históricos com vários lutadores da nossa terrinha. E segundo os rumores, ele usou o filme para externalizar isso de uma forma bem criativa. Quem será que pagou o pato? Será que foi o Vanderlei Silva, com quem ele teve uma rivalidade feroz? Ou o Minotauro, que ele enfrentou em lutas épicas? O filme não entrega de bandeja, mas se você assistir com atenção e souber o contexto das brigas, talvez consiga ler nas entrelinhas. É um verdadeiro easter egg para os fãs de MMA. Essa para derrubar qualquer um que acha que ser ator é moleza. Acostumado a treinar pesado e aguentar socos e chutes e a suportar dores inimagináveis no ringue, o que mais derrubou o Procop foi algo que ele não esperava: as longas jornadas de trabalho. Ele mesmo reclamou em entrevista das filmagens de até 12 horas por dia. Para um cara que está acostumado a ter uma rotina de treinos intensa, mais focada, ficar parado na marcação, esperando a iluminação ficar pronta, e refazer a mesma cena várias vezes por causa de um erro de continuidade, isso deve ter sido um suplício. Ele disse que aquilo não tinha nada a ver com o que ele estava acostumado a fazer. Coitado, depois de um dia de filmagem, acho que ele preferia ter entrado no octógono para lutar 5 rounds contra um urso do que repetir mais uma tomada. Deve ter batido aquela vontade de dar um jeito de, acidentalmente, nocautear o diretor para poder ir embora mais cedo. Com um orçamento estimado entre 1 e 3 milhões de dólares, o filme foi lançado e, bom, não foi exatamente um estouro de bilheteria. Pelo contrário, a crítica especializada detonou sem piedade. Teve um crítico croata, talvez com saudades de casa, que disse que os efeitos especiais lembravam programas de TV futuristas da Iugoslávia nos anos 80. Outro review foi ainda mais cruel, falando que o filme parece ter sido feito 40 anos atrás. Ou seja, é aquele tipo de produção que é tão ruim que chega a ser divertida. Um prato cheio para os amantes da sessão da tarde, mais trash, e para os fãs de cinema que apreciam uma bomba com carinho. Apesar das críticas negativas, a aventura de Crocop em Hollywood, ou na Croácia, que as locações eram por lá, quase ganhou uma sequência. Estavam planejando Ultimate Force 2. Sim,
Retribution, acho que é assim, sei lá. Mas infelizmente, ou felizmente para o Procopio, que podia voltar a dormir mais de 12 horas por dia e se concentrar em chutar a cabeça de verdade, o projeto foi engavetado, antes mesmo de começar a produção. Quem sabe um dia, com revivos de filmes trash, eles não resolvam tirar esse projeto da gaveta. E aí, depois dessa lista turbinada, bateu aquela vontade irresistível de caçar esse filme na internet? Não bateu? Me conta aí, qual dessas curiosidades foi a mais absurda para você? E será que um dia você vai descobrir quem é do brasileiro que levou a indireta? Bom, galera, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fica aqui a indicação para quem gosta de um bom filme de ação. É como eu falei, se você espera um grande filme digno de Oscar, melhor passar. Mas se você quer ver só um bom filme de luta, tá aqui a indicação, certo? Agora eu me despeço por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!